Olá pessoal, tudo bem? Quer saber como utilizar as propriedades das integrais de linha para facilitar a sua vida na hora dos cálculos? Então fica atento nessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então olha só, a primeira propriedade, de integral de linha é uma propriedade que todas as outras integrais que a gente já estudou, elas contêm também, que é quando a gente está integrando a soma aqui, ó, de dois campos vetoriais, né? Isso aqui vira a integral da soma, tá certo? Então isso aqui já era esperado, né? Até pela natureza da própria integral. Agora, uma segunda propriedade aqui, que também é válida, é o seguinte. Digamos que eu tenho uma curva gama, que ela é a união disjunta, isso aqui representa a união disjunta entre duas outras curvas. Como eu representei aqui, ó. Você tem uma curva gama 1 e uma curva gama 2. E gama é essa curva toda, tá certo? Então, o que é que acontece? A integral de f sobre gama, ele se quebra na integral de f sobre gama 1 mais a integral de f sobre gama 2, tá certo? Então, para a gente entender melhor essa segunda propriedade, eu trouxe esse exemplo aqui para a gente conseguir visualizar o que é que acontece ou quando é que a gente aplica nessa propriedade aí. Olha só. Então, nesse exercício aqui, ó, a gente quer calcular essa integral de linha, onde gama de t é essa curva aqui. Professor, que curva é essa? Aí lembra, a gente já viu isso em aulas, na primeira aula, que a gente falou sobre integral de linha, eu mostrei qual era a curva que a gente de fato estava calculando. Como é que a gente vê isso? Ó, aqui é o x e aqui é o y, não é? Então, qual a relação que existe entre x e y? Bem, y é igual ao módulo de x, né? Ó, porque x é t, então a gente tem que y é igual ao módulo de x. Então, variando de menos 1 a 1. Então, quem é aqui essa curva? O módulo de x ele é um Vzinho assim, né? Tá? No menos 1 ela vale 1 e no 1 também vale 1. Né? Bem, aqui como não falou na orientação, eu vou orientar nesse sentido aqui. Tá? A questão aqui é o seguinte. Professor, como é que eu faço para fazer essa parametrização toda? Eu não posso simplesmente usar essa parametrização aqui. Aí aqui a gente tem, inclusive, você pode dizer assim, mas como é que eu vou fazer, Porque eu vou ter que integrar o módulo e tal. Aí aqui a gente pode pensar da seguinte maneira, ó, eu posso quebrar isso aqui numa curva gama 1, que é esse primeiro segmento de reta, e essa outra curva aqui para ser o nosso gama 2, tá certo? Então ficaria assim, ó. Gama 1 de t seria t. Aí observe, gama 1, a variação do t é entre menos 1 e 0, t é negativo. Então o módulo de t é igual a menos t. Então, aqui seria x igual a t e y igual a menos t. Porque aqui seria o módulo de t. Só que como t é entre menos 1 e 0, nesse primeiro intervalo, ó, entre menos 1 e 0. Então fica menos t. E gama 2? Bem, gama 2 ficaria x igual a t novamente. Só que agora, ó, t está variando entre 0 e 1. É positivo. Então, módulo de t é igual a t. T agora variando entre 0 e 1. Pronto. E agora, professor, como é que a gente faz para calcular essa integral aqui? É só a gente calcular a integral primeiro sobre gama 1, depois calcular a integral sobre gama 2 e depois faz a soma, usando aqui essa propriedade. Tá bom? Então, vou deixar aqui como exercício para vocês resolverem aqui esse exercício. Mas lá nas notas de aula está feito o cálculo direitinho e você pode conferir se você acertou aí seu cálculo. Tá bom? Já esse segundo exemplo, diz respeito a essa terceira propriedade. Olha só o que é que ela está dizendo. Imagine que a gente tem uma curva, ó, que ela está orientada
de gama de A até gama de B. Se você inverter apenas o sentido da orientação, ou seja, de gama de B para gama de A, o que é que acontece? Qual a relação entre as integrais? Né? Eu estou chamando de gama barra a integral no sentido contrário. Então, isso diz o seguinte, ó, que a integral do campo sobre gama barra é menos a integral sobre gama. Tá bom? Então, se você inverter o sentido, quando você estiver fazendo a integral de linha de um campo vetorial, tá? Olha só, de um campo vetorial, muda o sinal. Eu estou enfatizando isso porque depois nós vamos estudar campos escalares. E a gente vai ver que isso não vai acontecer, tá? Então, para campos vetoriais, mudou o sentido, muda o sinal da integral. Professor, e como é que a gente aplica isso? Aí se você assistiu lá aquela nossa aula em que eu fiz as parametrizações das principais curvas, quando eu fui parametrizar a circunferência, eu disse o seguinte lá. Eu disse, olha, basta a gente saber parametrizar a circunferência no sentido anti-horário. E aí o motivo disso é justamente essa propriedade. Né? Porque imagina que a gente pede como nesse exercício, olha só. Calcule essa integral, né? Onde a circunferência onde γ é a circunferência no sentido horário, né? E F é esse campo aqui. Então, veja, a gente fez lá a parametrização no sentido anti-horário, e eu disse assim, não precisa a gente saber no sentido horário. Professor, a gente teria alguma forma de fazer? Teria, a gente conseguiria também fazer uma parametrização por sentido horário. Mas, como eu falei, não precisa, justamente porque a gente pode aplicar essa propriedade aqui, número 3, tá bom? E aí eu coloquei esse exemplo de propósito, porque foi justamente um exemplo que a gente fez, né, em aulas passadas, inclusive vou deixar aí na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha visto, né, inclusive você pode tentar fazer e depois voltar lá para conferir se acertou, que é o seguinte, essa integral no sentido anti-horário, tá? Então, olha só, a integral, vou chamar essa curva aqui no sentido horário de gama, tá? Então, só para a gente fixar aqui a anotação. Aí você bota essa descrição. É importante que você redija, né, explicando exatamente o que é que você está fazendo, para que fique claro. Inclusive, uma coisa muito importante pelo seguinte, às vezes, e às vezes bem frequente, né? Por exemplo, o aluno está fazendo a prova e ele sabe que quando muda o sentido, muda o sinal da integral. Aí ele fala isso lá no início. Desde que quando a gente muda a orientação da curva, o sinal da integral de linha de um campo vetorial muda de sinal, eu vou calcular essa integral e depois basta a gente multiplicar por menos 1 no final. Aí faz a conta todinha e esquece de fazer o resultado, né? De multiplicar por menos 1, conforme ele falou no início da questão. O que é que acontece? Numa prova que o aluno faz isso, né, claro, eu não tenho como falar por qualquer professor, mas eu sendo professor, eu vou considerar 100% da questão, porque ali está, né, perceptível que foi apenas um esquecimento de colocar. Já foi dito no início que ele sabia dessa propriedade. Né? Agora, se você não escreve nada, simplesmente calcula no sentido anti-horário e esquece de depois, né, evocar a propriedade, o professor não tem como saber que você sabia dessa propriedade, entendeu? Então, fica essa dica aí para você, importante você descrever. Então, digamos que isso aqui é no sentido horário. Então, no sentido anti-horário, eu vou representar por gama barra, tá? E aí eu vou dizer só que isso aqui é menos gama, onde esse menos aqui está representando só que eu estou trocando o sentido, tá bom? É só uma representação de que eu estou mudando o sentido. Então, olha só. A gente calculou, né, em aulas passadas que a integral sobre gama barra desse campo aqui, isso aqui deu 2π. Tá bom? Então, ou seja, no caso você iria calcular. Faz o cálculo, tá, chegou em 2π. Pronto. Como? Aí você coloca, né? Ó, como? Aí coloca isso aqui. Gama barra é igual a menos gama, implica que a integral sobre gama de f de gama, isso aqui é menos
2π. Tá certo? Então a gente está invocando, né, a terceira propriedade que eu coloquei aqui para vocês. Então, sempre que você for calcular, né, algum integral de linha que você sabe fazer a parametrização de forma tranquila, só mudando a orientação, sem problemas. Você resolve do jeito que você sabe, depois basta multiplicar por -1, né, usando aqui essa propriedade número 3. Tá bom? Então, qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.